Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão da Câmara visita museu para verificar cumprimento de lei que destina horário exclusivo para portadores de deficiência. É uma emoção muito grande saber que as pessoas podem ser incluídas no nosso patrimônio, nessa riqueza histórica que nós estamos vendo aqui hoje. Detran inicia operação para fiscalizar condições dos veículos e o funcionamento de equipamentos obrigatórios. E os moradores de um condomínio na Zona Sul se mobilizam para combater focos do mosquito transmissor da chikungunya. A gente pede sempre para os empregados puxarem a água, para não deixar por causa da dengue. A gente tem muita preocupação quanto a isso. Não saia daí, a gente volta já. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando da vistoria realizada pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Museu da República. O objetivo era verificar o cumprimento da lei da vereadora Luciana Novaes, que determina que os centros culturais reservem 1 hora por semana para visitas de pessoas com deficiência intelectual e mental. O Museu da República é um dos 3 centros culturais da cidade que já cumprem a lei da vereadora Luciana Novaes, aprovada em 2017. A lei determina que todos os equipamentos culturais do município do Rio reservem 1 hora por semana para visitas de pessoas com deficiência intelectual e mental. A terapeuta Ana Caroline diz que isso faz uma grande diferença para os portadores de deficiência. É importante para esse grupo não estar envolvido num grupo de visitação muito grande, ter um número reduzido, ter algumas salas, de repente, que esteja com menos excesso de estímulos, Então, assim, se é luz, se é barulho, se tem algum som, alguma coisa desse tipo, isso facilmente vai estressar e vai trazer alguma sobrecarga para essa criança. No final de 2018, o gabinete da vereadora Luciana Novaes enviou ofício para 20 museus e equipamentos culturais da cidade, informando sobre a necessidade do cumprimento da lei. Até agora, 14 não responderam nada. A multa, para quem não cumpre a determinação, começa em R$ 500 e pode chegar a 1.000 na terceira autuação. Daí para frente, vai dobrando a cada nova notificação. Só que, por enquanto, ninguém pode ser multado, porque a prefeitura não regulamentou a lei. Mesmo sem a regulamentação, o Museu da República fez a primeira visita guiada para deficientes. Alessandra e o marido levaram o filho Miguel, de 7 anos. Ele tem autismo e não consegue falar e ouve com dificuldade. A mãe elogia a lei, que, segundo ela, é fundamental para o desenvolvimento de quem tem deficiência. O meu filho tem alteração auditiva, então assim, se ele estiver dentro de um cinema onde um som estiver muito alto, ele já vai se desorganizar e ele não vai conseguir mais estar ali naquele lugar. Então, pode ser um gatilho para uma crise. Então, o que seria uma coisa prazerosa pode se transformar numa situação que a gente tem até que hospitalizar. Então, assim, é necessário que eles tenham esse atendimento diferenciado para que eles possam estar incluídos na sociedade. O trabalho foi o começo de uma experiência desafiadora para os funcionários do Museu da República. Ana Paula diz que é a primeira vez que trabalha com portadores de autismo. Eu acho que a gente tem que se abrir para o novo, assumir que não sabe, A gente teve uma conversa, já estivemos lá no gabinete da vereadora, a gente já conversou e nós fomos sinceros, da nossa boa vontade, da nossa intenção de abrir o espaço mesmo para as pessoas com deficiência, mas das nossas limitações. Então eu resolvi ir no ritmo deles, que é isso que na verdade é necessário, que a gente consiga, não vou dizer para você que seja uma coisa fácil, principalmente numa primeira experiência, mas eu estou confortável, assim, e feliz. A vereadora Luciana Novaes garante que a lei fez nascer uma parceria com o Museu da República que vai dar muitos frutos. Ela diz que se emocionou com a visita e a reação das famílias. É uma emoção muito grande saber que as pessoas podem ser incluídas no nosso patrimônio, nessa riqueza histórica que nós estamos vendo aqui hoje. Então é uma emoção, assim, para mim muito grande ver essas crianças, esses adolescentes se
inteirando aqui no nosso palácio. Leis aprovadas na Câmara do Rio buscam o acesso dos cidadãos à saúde pública universal e gratuita. Dia Mundial da Saúde é comemorado em 7 de abril. Data marca o fim das celebrações pelo aniversário de 70 anos da Organização Mundial de Saúde. Projetos de lei em tramitação pretendem assegurar à população o direito a serviços básicos de saúde na rede municipal. E consultoria e assessoramento legislativo da Câmara do Rio apresenta estudo técnico sobre políticas públicas de combate ao sedentarismo. Começou nesta segunda-feira a Operação Detran Seguro. O aterro do Flamengo foi um dos pontos de fiscalização. Os agentes do Detran verificaram as condições dos veículos, a documentação e o funcionamento de equipamentos obrigatórios. As blitz vão acontecer diariamente, inclusive aos sábados e domingos, sempre de 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. A Operação Detran Seguro é identificada por tendas e balões, da mesma forma que acontece nas ações da Lei Seca. Os vidros estão entre os itens que vão ser verificados. Eles precisam estar sem rachaduras e não podem estar trincados. Os motoristas devem evitar a lataria amassada e os para-choques deformados. Lanternas, faróis e luzes de freio e de ré não podem estar quebradas ou com lâmpadas queimadas. Motoristas devem evitar os pneus carecas. As setas e alertas não devem estar sem funcionar. Os números e letras das placas devem estar visíveis e os lacres não podem apresentar sinal de violação. O governador Wilson Witzel publicou mensagem nas redes sociais afirmando que o fim da vistoria anual dos veículos era um compromisso de campanha. Segundo ele, a partir de hoje, com a Operação Detran Seguro, o governo do Rio começa a proteger os motoristas dos riscos no trânsito. E você vai ver no próximo bloco. A luta contra o mosquito transmissor da chikungunya mobiliza moradores de condomínio da Zona Sul. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Com o fim do mês chegando, o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda diminui. Para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, eu recebo o professor da FGV, Dr. Lineu de Albuquerque Melo. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria de começar perguntando quem deve declarar. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra imensa. E é uma pergunta extremamente importante, né? Quem, no final do mês, vai ter que apresentar a declaração de renda? Primeiramente, todo brasileiro, todo residente no Brasil, independente de ser brasileiro ou não, né? Então, se você é residente no Brasil, você tem que apresentar a declaração do imposto de renda. Isso para começar. Eu digo isso porque muitas pessoas não residem no Brasil, brasileiros inclusive, e têm imóveis no Brasil e acham que precisam fazer declaração de renda. Não, se você não é residente no Brasil, reside fora do Brasil, não precisa fazer. Mas assumindo que aí os nossos telespectadores são todos residentes no Brasil, quem receber rendimentos sujeito à tributação, ou seja, ele recebeu salário, prolabore, rendimento por prestação de serviço, acima de R$ 28.500, dá mais ou menos uns R$ 2.500, R$ 2.800 por mês. Recebeu mais do que isso, tem que fazer a declaração. Ou então recebeu rendimentos isentos e não tributáveis. Quais são esses? Todos aqueles que não pagam imposto, tipo rendimento da caderneta de poupança e outros similares, superiores a R$ 40 mil.
Se recebeu acima disso, precisa. Abaixo, não precisa. E outras situações, que talvez eu possa esquecer uma ou outra aqui, mas se eu me tornei residente no ano passado, eu não morava no Brasil, passei a morar, sendo brasileiro ou não, se eu tive ganho de capital no ano passado, em algum dos meses, ou seja, vendi uma casa por um valor acima do que ela valia, eu tive ganho de capital, eu tenho que declarar esse ano, mesmo que eu não tenha incorrido naqueles outros exemplos que eu te dei. Agora, doutor Lineu, o que a gente tem que declarar? Imóveis, automóveis? Fala pra gente. A declaração ela é até relativamente bastante simples, porque o programa da Receita é muito bom, ele vem sendo aprimorado a cada ano e ele é bastante intuitivo, né? Então, basicamente, você tem no início lá um local para colocar as declarações dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica. É o seu empregador, né, da onde você é funcionário, da onde você trabalha, recebeu de pessoa jurídica, coloca ali. Tem um outro campo, rendimentos isentos e não tributáveis, onde você coloca tudo que você recebeu que não está sujeito à tributação. Depois você coloca os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que são as suas aplicações no banco, que você também recebe o informe de rendimentos. Basicamente é copiar e colar e colocar no programa da Receita as informações que são dadas para você. E tem a famosa lista de bens, relação de bens e direitos, que é onde aí sim a gente coloca tudo isso que você mencionou. Casa, carro, enfim, todo e qualquer bem ou direito que você tenha acima de um valor de R$ 1.499, praticamente R$ 1.500. Muita gente costuma colocar linha telefônica, que hoje não vale nada, né? Já houve época que isso era um ativo, né? Isso não precisa colocar. Agora, verba de rescisão, FGTS, também tem que ser declarado? Também, mas não está sujeito à tributação. Tem disposição expressa na legislação do imposto de renda. Toda a verba de rescisão trabalhista dentro do limite das leis da consolidação do trabalho, inclusive a FGTS, não estão sujeitas à tributação. Mas você tem que informar, né? Porque da onde veio aquele dinheiro? Você terminou o ano com um bolo de dinheiro, né? Foi de salário? Não foi. Veio da onde? Eu tenho que informar ainda que não vai ter tributação, para isso embasar o aumento do seu patrimônio, que vai acontecer. Quais despesas podem ser deduzidas? As despesas não são muitas, o que talvez aí tire um pouco do caráter de imposto sobre a renda, né? Porque se fosse um imposto sobre a renda de forma verdadeira, eu teria que pagar sobre aquilo que sobra depois que eu tirar do que eu recebi, tudo que eu preciso gastar para receber aquilo. Então, teoricamente, se eu preciso pegar um ônibus ou um metrô para vir trabalhar, eu deveria deduzir essa despesa. Mas agora, isso não recibo, pode. por exemplo, de um isso médico, não pode. uma consulta médica. São dependentes, gastos com educação e recibo médico e despesas médicas e dentárias. Para isso, você vai ter que ter o recibo. O seu médico precisa te dar o recibo. Os recibos médicos são padronizados, tem ali o CPF dele, ou o CNPJ, se ele for uma clínica, uma pessoa jurídica, é muito comum também. Aí você informa, isso diminui a sua base de tributação. Doutor Lineu, para finalizar, a dica para quem precisa declarar e ainda não fez. Faça o mais rápido possível, quer dizer, a Receita Federal disponibiliza uns programas que são bastante intuitivos para calcular ganho de capital, para calcular carnê-leão, por exemplo, quem recebe aluguel de pessoa física não reteve na fonte nada, então você tem que calcular e pagar por sua própria espontaneidade. Então você tem todos esses programinhas na Receita Federal, baixe todos, comece a navegar, a olhar para os programas, se familiarizar com eles e não vai ser difícil, é bastante intuitivo e fácil. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço muito a honra. E agora a gente vai conferir a agenda da semana do Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 9 de abril. A CPI, com a finalidade de investigar e apurar denúncias de utilização da máquina pública, em especial da Conlurb, que podem ser tipificadas como crime de responsabilidade e infração político-administrativa, realiza a audiência pública. Também na terça-feira vai acontecer a instalação da comissão especial com a finalidade de promover estudos, debates, seminários, diligências e todos os meios necessários à formulação de políticas para a saúde animal. Ainda na terça, também vai ocorrer a instalação da comissão especial com a finalidade de estudar o colapso hídrico e riscos hidrológicos do município do Rio de Janeiro.
Já na quarta, dia 10 de abril, vai acontecer a reunião de encerramento da CPI que investigou e apurou as responsabilidades pela prática de assédio moral a partir de denúncias recentes com fortes indícios dessa prática no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Na quarta-feira também vai ocorrer a audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar e apurar irregularidades no contrato de concessão do município do Rio de Janeiro e o consórcio da Linha Amarela, administrado pela Lanza. Ainda na quarta-feira, parlamentares se reúnem para decidir quem será o novo presidente da Comissão de Meio Ambiente. Na quinta, dia 11, por iniciativa do vereador Raimon, vai ter a reunião do grupo de trabalho para discutir o projeto de lei que institui um marco civil histórico do Carnaval de Rua da cidade do Rio de Janeiro. Também na quinta-feira vai acontecer a CPI com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio de Janeiro em fevereiro de 2019, bem como as responsabilidades do poder público na prevenção, mitigação dos efeitos e atendimento aos atingidos pelas chuvas, enchentes e deslizamentos. A previsão de chuva para esta semana deixou em alerta moradores de condomínios do Rio. É que as poças provocadas por alagamentos podem se transformar em focos do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. As águas de março passaram e deixaram um rastro de destruição. Os cariocas sofreram para se recuperar dos estragos causados pelas enchentes. Neste condomínio, em Botafogo, a síndica teve que montar esquemas de mutirão para sobreviver em meio a tanta água. Passou várias noites em claro, tomando providências para evitar o alagamento. Mas nem sempre, depois da tempestade, vem a bonança. Agora a preocupação é que o inquilino inconveniente não venha morar no condomínio. O mosquito Aedes aegypti. O que vocês fazem agora nessa época que a dengue está crescendo aqui no Rio de Janeiro para evitar o mosquito? Algumas partes do prédio aqui dentro, às vezes acumula um pouco de água, a gente pede sempre para os empregados puxarem a água, né, para não deixar por causa da dengue. A gente tem muita preocupação quanto a isso. Os casos de chikungunya do Rio já bateram todos os recordes em 2019. Só nos 3 primeiros meses do ano, 6.765 pessoas foram infectadas. Isso representa mais da metade dos casos em todo o país. A Ilane aumentou os cuidados depois que o Davi nasceu. A gente só substituiu pela areia, no pratinho, aquelas coisas, né? Tomando os cuidados devidos. Esse jardim aqui é bem grande, né, Rosângela? Tem vários tipos de planta. Você tem bromélia? Não temos. Por causa da dengue, a gente ficou preocupado. Há muitos anos atrás, era até uma outra síndica que estava aqui, ela até tirou por causa que acumulava água, né? E a gente tinha essa preocupação da dengue. A luta contra o mosquito tem que ser de todos, tanto na administração do condomínio quanto dos moradores, já que 80% dos focos estão na casa das pessoas. Não adianta você tomar conta aqui e na sua casa ter foco e aí sai dissimilando tudo, né? Então, inclusive a vizinhança, a gente procura também, quando sente que tem alguma coisa, a gente vai, a administração pergunta se pode tirar o lixo, fazer todo esse tipo de cuidado, né? E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.